que um fato muito estranho aconteceu. Por se achar um grande soberano, Rei Belsazar de Deus se esqueceu. Deu de beber em vasos tão sagrados e sua alma ele embriagou. Mas lá do céu logo veio o recado, a mão de Deus ao rei sentenciou. Pois a resposta do Senhor não falha, pois nunca tarda o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso e Senhor do céu. Pesado foste na fiel balança, e achado em falta foi teu coração. Teu reino então será de ti tomado e dado ao povo de outra nação. A morte hoje jaz à tua porta e a angústia bate ao coração. É o recado de um Deus eterno ao rei que ouviu sua voz e disse não. Pois a resposta do Senhor não falha, pois nunca tarda o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso e Senhor do céu. Amigo, qual tem sido tua vida? Por onde tens andado a caminhar? Deus hoje pode te dar a saída, mas em seu nome tens que confiar. A mão de Deus te escreve um recado bem na parede do teu coração. Com sangue do Calvário derramado, tu podes hoje ter a salvação. Pois a resposta do Senhor não falha, pois nunca tarda o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso e Senhor do céu. Pois a resposta do Senhor não falha, pois nunca tarda o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso e Senhor do céu. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso e Senhor do céu. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite está fazendo aqui. Espero que todos tenham essa boa noite também. Quero continuar, irmãos, aquilo que Deus tocou meu coração. Eu gostaria de continuar hoje com o assunto que nós falamos domingo de manhã, sobre psicose. Eu dei esse tema hoje, talvez vocês vão entender por quê. Eu tinha que dar início àquilo lá, tentar entender um pouco dessas doenças, esses surtos, né, que as pessoas têm, mas trazer para o nosso lado espiritual. Então, irmãos, hoje eu quero dar início, não continuar. E se você não tem tempo, irmãos, talvez possa demorar, eu não sei. Eu peço a Deus que sempre estou tentando ficar dentro de 1 hora. Porém, se não der, você pode olhar mais vezes, com calma, tá? Não tenha pressa, não precisa ter pressa para entender, pode olhar mais de uma vez, olhe outro dia, escute outro dia, que isso pode te ajudar. E eu sempre me interesso por assuntos, aquilo que Deus toca no meu coração, de falar coisas que a gente pode ver o que está acontecendo, o presente. A gente poder se situar, se tocar e agradecer a Deus por ter aberto os nossos olhos. Amém? Então, irmãos, dando início então a essa parte 2, eu quero falar sobre, eu coloquei como título aí, né, parte psicose, parte 2. Aqueles que olharam a primeira parte vão estar por dentro do assunto.
E aqueles que não olharam, eu aconselho e peço que olhem a primeira parte primeiro, para poder entender do que vai ser falado agora. Então, irmãos, como subtítulo eu botei o vinho da morte, vocês vão entender por quê no tempo que nós vamos falar aqui. Então eu convido vocês para nós lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 7. Jeremias, capítulo 51, versículo 7. Diz assim: Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito Jesus eterno, maravilhoso, Pai santo, Pai justo, Deus da eternidade, único e verdadeiro Deus. Eu te agradeço de coração por tudo que o Senhor tem feito por mim, Pai santo. Obrigado por essa semana, obrigado por essa noite, obrigado pelo alimento, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho, obrigado por tudo, Pai. Me ajuda nessa hora a falar ao teu povo, Deus. Que seja somente aquilo que tu tem colocado no meu coração. Não deixe eu falar nada, Senhor, que seja de pensamento próprio. Não deixe, Senhor, eu fazer confusão. Abra o nosso entendimento, Pai. Esclareça a palavra para nós. Abra os olhos, os entendimentos, Senhor, do teu povo. Eu te peço a mim também. Aumenta a nossa fé, Pai. Tira toda a incredulidade e a dúvida, Santo Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus eterno. Eu peço, por favor, Pai, não deixa nada de ruim acontecer com essa transmissão e que caia no ouvido do eleito, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, dando início então aqui, como a gente viu aqui na Escritura, a palavra de Deus diz que no livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 7, diz: Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra com o seu vinho. E as nações, então, enlouqueceram. Como a gente falou da outra vez, vamos recapitular um pouco aqui, né? Enlouqueceram, ficaram loucas. Tiveram surtos psicóticos. Aqui fala tanto natural como espiritual, mas eu quero trazer mais para o lado espiritual, tá bom? A gente falou sobre psicose, lembra o que era psicose? Que era problemas que as pessoas tinham fora da realidade, que não tinham o meio que elas estão, falta de percepção, não é? E que podia vir acompanhado de alucinações e delírios. A gente viu a diferença do que é alucinação, o que é um delírio. Isso então era chamado de loucura, considerado como louco, uma pessoa louca, loucura, que tem essa demência, que está fora de si, fora do ar, que tem uma cisão na mente. E aqui nós vemos então que as nações enlouqueceram, as nações entraram em psicose. Por quê? Porque beberam desse vinho de Babilônia. É isso que eu quero tratar hoje, que é esse vinho da morte. Que vinho é esse que Babilônia deu a todas as nações? Que as nações estão loucas. Essa escritura é para o nosso tempo agora, tempo final. E a gente olha para o mundo que a gente vê em volta, todas as esferas, todas as áreas, estão loucos, estão em psicose, né? Estão alucinados, estão com delírios, surtos e tudo mais. Pessoas indo à morte, pessoas se matando. Então é um estado de loucura mesmo, de extrema psicose. Então, irmãos, vamos falar desse vinho da Babilônia, o vinho da morte. Amém? Bom, que vinho é esse? O que é esse vinho que Babilônia deu a todas as nações e elas se embebedaram e enlouqueceram? O que seria esse vinho de Babilônia? Bom, na mensagem do irmão Brana, não, vamos ler primeiro em Apocalipse. Em Apocalipse diz assim, irmãos, Apocalipse capítulo 14, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Aqui em Apocalipse está dizendo que ela deu às nações a beber o vinho
da ira da sua prostituição. O vinho da ira da sua prostituição. E esse vinho dessa ira foi que as nações enlouqueceram. A ira da sua prostituição. Amém? Em Apocalipse 17, versículo 1 ao 5, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Mais uma vez está dizendo em Apocalipse 17. Embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, o vinho que ela dava é a ira da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. De novo está dizendo aqui que Babilônia tinha um cálice na sua mão cheia das abominações e das imundícias. Cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Bom, o que seria então essa... A Bíblia aqui está dizendo, Jeremias está dizendo que Babilônia deu a beber a todas as nações. E aqui diz que ela deu a beber, em Apocalipse, o cálice das suas prostituições e das suas abominações. Isso é o que fez as nações enlouqueceram. Que nações? Todas as nações. E as religiões? Também. Todas? É todas. Aí tu vai dizer, Tiago, não pode. Pode. Porque quando você vai em Jeremias 25, quando o Deus pega e fala assim para Jeremias, Jeremias, toma este copo da minha mão, do furor da minha ira, e dá de beber a todas as nações. A todas. E Jeremias então começa a distribuir esse copo da ira de Deus a todas as nações. E lá diz claramente a Jerusalém, a seus príncipes e a todas as cidades de Judá. Por quê? Porque como eles beberam o cálice da ira da prostituição da Babilônia, Deus então deu o outro cálice de outro vinho que é da ira de Deus. Nós vamos ver isso no final, mais pro final. Então, como beberam, Deus também deu outro vinho para as nações beberam, que é da ira de Deus. Bom, mas o que seria esse vinho? O que seria isso que Babilônia estava dando? Que prostituição é essa? O que é isso que ela distribuía para as nações? E as nações embebedaram e ficaram loucas. Que vinho é esse que as nações entraram em psicose? Na mensagem, perguntas e respostas número 1, traduzida em 23 de agosto de 1964, tradução de Goiânia. Parágrafo 286. E aí é onde começa, aí mesmo em Roma, e aí onde está a cadeira da besta. E aí vem a velha mãe prostituta. E suas filhas são prostitutas, exatamente como ela é. Veja, Mombrand está dizendo que as denominações, nós sabemos que as filhas são as denominações, são prostitutas. Porque ela dá ao mundo todo o seu cálice de ira, um cálice de seu testemunho que foi misturado aí com o fel da terra. Perceba, irmãos? Um cálice da ira que é misturado com o seu testemunho com o fel da terra. E ela tem seu testemunho, ela disse, estou assentado como uma virgem, eu quero dizer, estou assentado como uma viúva e não tenho necessidade de coisa alguma. E ela não conhece que é miserável, coitada, cega, pobre, não sabe. É isso, isso vai para a Igreja Católica e toda a denominação protestante. Veja, então a protestante também é uma prostituta que também bebeu desse cálice e também está servindo desse cálice da ira da prostituição, das imundícias. É isso. Isso vai para a Igreja Católica e toda a denominação protestante. Porém, em meio a toda essa confusão ali fora, há pessoas preciosas que amam ao Senhor, Deus com todo o seu coração.
Há pessoas preciosas que amam ao Senhor Deus com todo o seu coração, alma e mente. E elas creem que estão bem. Creem que estão bem, Deus será o juízo supremo. Mais uma escritura. Na mensagem, Por que não somos uma denominação? Em 27 de setembro de 1958, tradução de Goiânia. Parágrafo 36 dessa mensagem. Seu vinho, olha o que o Bombrand diz, é o que ela estava distribuindo, que estava no seu cálice. Seu estímulo. Veja que o profeta está dizendo que a Babilônia estava distribuindo agora o seu vinho. O que era o seu vinho? Seu estímulo. Nós somos a igreja. Nós é que temos a verdade. Está vendo? Agora, apenas desenhe isto em sua mente agora. Tudo bem, então ele levou. Então, aqui ele está dizendo nessa mensagem que é seu estímulo. Parágrafo 42. O que teria ela em sua mão? Sua doutrina, a qual ela estava oferecendo às pessoas. Vê que o profeta está dizendo. O que era o vinho? O seu estímulo? Sua doutrina. E ela embriagou todas as nações com a sua doutrina. E as denominações também tomaram desse vinho e distribuíram às demais nações as suas doutrinas. Então o vinho que Babilônia estava servindo é sua doutrina. E essas suas doutrinas foi onde enlouqueceram as nações. As nações beberam, embriagaram-se, beberam muito e se enlouqueceram com as suas doutrinas. Mas vamos continuar aqui. Sua doutrina, senão vocês não vão ver. O que ela tem em sua mão? Sua doutrina. Ah, nós somos isso, nós os grandes poderes. E ela tem feito os reis da terra se embebedarem com ela dessa forma. Nós influenciamos cada nação. Somos a maior igreja que existe. Vamos, bebam de nossa. 3 pontos. Agora, aqui, derramamos um pouquinho dela. Tome-a, tome-a. Lá está ela, está vendo? E ela tinha na sua mão um cálice. Olhe. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio da abominação da sua prostituição. Outra escritura. Na mensagem, o segundo selo, parágrafo 298, pregado em 19 de março de 1963, tradução de Goiânia também, parágrafo 298. A igreja está governando sobre o mundo inteiro, veja, assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, fornicação espiritual, atacando suas doutrinas nicolaítas. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Como é que é? Doutrinas nicolaítas. Então agora, o profeta dando um pouco mais de entendimento, mostrando que ela estava embebedando os reis da terra com as suas doutrinas nicolaítas. E nós sabemos que isso passou através da história para as denominações. E por que não dizer hoje dentro da mensagem? Então, doutrina nicolaíta, como o profeta está dizendo aqui, são doutrinas que enlouquecem as pessoas, que causam psicose nas pessoas. É esse vinho, é essas doutrinas que as igrejas dão, que não é a palavra de Deus. E proveio de Babilônia. Esse é o vinho que ela distribuiu ao mundo todo e que as denominações distribuíram ao mundo todo. São essas falsas doutrinas que enlouquecem as pessoas, que causam psicose nas pessoas. Deu para entender então o que Babilônia distribuía? Suas doutrinas, seu estímulo, a revelação da sua doutrina. Vamos continuar aqui, mais uma testemunha que o profeta vai dizer o que é o vinho. Agora se referindo ao vinho de Deus, mas é vinho também. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte. Parágrafo 71. Então, ela não pôde dar um nascimento. Aqui continua falando de Babilônia. Palavra para seus filhos. Nenhum deles. Ela mesma é uma prostituta. A Bíblia diz que ela era. Ela tinha uma taça em sua mão e estava dando sua doutrina. Veja
Irmão, o profeta está dizendo mais uma vez, mais uma testemunha. Ela estava dando a sua doutrina para as pessoas, que era uma abominação das imundícies, de sua fornicação. O que é uma fornicação? Uma vida impura. E por sua doutrina. Ela tem dado ao povo a imundície de sua doutrina, e os reis da terra e todos se embebedaram com o vinho de sua fornicação, ou seja, se embebedaram com a sua doutrina. Exatamente correto. Olha para eles, rapaz, eles cortariam sua garganta em 1 minuto. Por isso, não apenas os católicos, mas os protestantes. Por não crer neles, então são religiosos agressivos. Eu esqueci de mencionar, quando a gente falou da outra vez, lembram? Que a gente viu que a causa da loucura, muitas vezes da psicose, a gente leu lá a palavra, aqui o Mombrano está mostrando que o vinho da loucura é a doutrina. A doutrina da Igreja Católica Romana, a doutrina da Babilônia, que as filhas também propagam a sua doutrina porque são filhas. E nós vimos que na transmissão passada, que a loucura, o desvario estava relacionado a não ficar com a sã doutrina. Tá vendo o paralelo? Aqui mostrando que, porque vale para um, vale para outro. A sua doutrina enlouquece as pessoas. Mas então o que deixa as pessoas com a mente sã? O que deixa as pessoas com a mente saudável? É a sã doutrina. E é exatamente a sã doutrina, que é o remédio, que é o soro, que é o antídoto para essa era maligna, é que as pessoas e as igrejas não querem. Por isso elas estão loucas. Babilônia tirou a sã doutrina, está tirando a sã doutrina até mesmo dentro do povo da mensagem. E Paulo vem dizendo para Timóteo, para te evitar o desvario, que vai ser manifesto nesses falsos profetas, como o desvario de Janes e Jambres também foi manifestado, tu persevera. Não apenas ficar, mas persevera na sã doutrina. Porque fazendo isso, como ele diz, te salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Então, de maneira o que manda? Que deixa as pessoas lúcidas, que deixa as pessoas com a mente saudável, é a sã doutrina. Se tirar a santa doutrina, as pessoas enlouquecem. Por isso que a gente está vendo o que a gente está vendo dentro das igrejas hoje. Eu participo, eu faço parte disso. Eu não quero, mas a gente está inserido nisso. Ver esses escândalos, essas vergonhas, tão loucos, psicóticos, alucinados, delirantes, com doutrinas erradas, vendo coisa onde não vê, vendo, né, alucinações, distorcendo o quadro, onde o quadro vai para a direita, eles vão para a esquerda, onde o quadro diz vai para cima, eles vão para baixo. Estão delirantes, são paranoicos, como a gente viu, são esquizofrênicos espirituais. Psicose. E o que causa essa psicose? Falsas doutrinas. O que deixa a mente sã? Santa doutrina, como a gente já viu. Agora nós vamos falar do que causa as psicose, que a gente está vendo agora, que é a doutrina da Babilônia e as suas filhas. Mas e será que dentro da mensagem, eu me pergunto, não tem doutrinas tóxicas? Porque se a gente olhar ao redor do mundo, a mensagem que o profeta trouxe, a mensagem que o William Branham trouxe, quantos grupos diferentes de mensagem que crê diferente? E todo mundo alega dizer que tem a verdade. Mas se a gente olhar, cada grupo às vezes tem doutrinas diferentes. Quem está certo então? Como saber se é verdade? No final a gente vai falar por isso. Então, o que intoxica, o que enlouquece as pessoas, o que mata as pessoas espiritualmente é as doutrinas falsas. É esse vinho que foi distribuído. Agora, vamos... Na mensagem, o terceiro selo aqui, irmãos. O Bran vai falar agora do vinho de Deus, né? Parágrafo 306. Mensagem traduzida em 20 de março de 1963. Tradução de Goiânia. Parágrafo 306. E o vinho simboliza o estímulo da revelação. Eu quero parar aqui. Tu vê que ele disse que a Babilônia estava distribuindo a sua doutrina. E as pessoas estavam estimuladas com esse vinho. Nós vimos ali ele falando que ela dava o seu estímulo, a sua doutrina para as pessoas. E elas se embriagaram, elas gostaram, isso estimulava elas. Estimulava elas a pecar, estimulava elas à iniquidade, estimulava elas ao erro, estimulava elas a fazer coisas que não deveriam. Essa doutrina estimulava as pessoas. A própria doutrina não é pecado, é abominação,
imundície, mas é um estimulador do pecado. O que é um estímulo? O que é um estimulador? É um catalisador. Ou seja, se você está com vontade de, por exemplo, de cometer um assassinato, você precisa de um catalisador, um motivador, um estimulador que faça você cometer o assassinato. Se você quer se empanturrar de comida, você precisa de um catalisador, um estímulo que faça você se empanturrar de comida. Então, o vinho, essa doutrina, ele estimula as pessoas, essas doutrinas, a cometerem coisas erradas. Assim como a santa doutrina estimula o crente, o filho de Deus, a fazer o que é certo. Então, na mensagem, então, o terceiro selo diz assim: e o vinho simboliza o estímulo da revelação. Ou eu, por pouco não me pus a correr. Foi um milagre não ter despertado a todos os vizinhos quando o Senhor me mostrou isto. Veja, estímulo da revelação, vem? Vê que o profeta está dizendo aqui, né, que o vinho de Deus, o vinho representa o estímulo da revelação. Parágrafo 308. Quando a verdade de uma prometida palavra de Deus tem sido revelada a seus santos, que estão cheios do azeite, né, cheios do Espírito Santo, eles ficam estimulados. Glória, eu sinto isso agora. Estimulado com regozijo. E gritamos, vem? E quando isto sucede, produz sobre eles o mesmo resultado que o vinho produz. Que o vinho produz no homem natural. Porque quando a revelação tem sido dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio do azeite, e a revelação é dada, o estímulo se torna tão grande que ele o faz se portar de uma maneira normal, correto? Glória, a congregação regozija. Veja, este é o problema com eles agora, correto? Faz com que se portem de uma maneira imprópria. Parágrafo 314 da mesma mensagem, o terceiro selo. Então veja você, o vinho representa o estímulo da revelação. E quando o Espírito Santo foi derramado e viram o fogo de Deus cair sobre eles, aquilo começou a lhe estimular. A primeira coisa que se sabe, eles ficaram tão estimulados que as pessoas de fato creram que estavam bêbados, mas eles estavam estimulados pela revelação por Deus. Aqui está. A revelação vindica que Deus lhe foi mostrada claramente. Eles estavam contentes por aquilo. Deus lhes prometeu. Aqui estava revelado a eles e vindicado. Amém. Aqui está estava um homem de pé dizendo: isto é aquilo é isto. E lá estava, sendo vindicado pelo mesmo sinal que nós temos hoje. Estímulo pela revelação, vem? E agora, eles realmente tinham então, nós vimos aqui o profeta dizendo que o vinho é o estímulo da revelação. Também ele disse que é a sua doutrina que Babilônia estava dando. De maneira que Deus tem o seu vinho e Babilônia tem o seu vinho. Amém? E o vinho da Babilônia é um vinho misturado, cheio de abominações, cheio de imundícias. Mas o vinho de Deus é um vinho puro, não adulterado. Amém? E esse vinho de Babilônia é que causa psicose, como a gente viu. Mas o que deixa a mente santa é a sã doutrina, é a santa doutrina. Se tirar a santa doutrina, como diz o profeta, a igreja é uma loja. As igrejas são um clube, um ajuntamento de pessoas. Porque o pilar de uma igreja é a santa doutrina. Conduta, ordem e doutrina. Os três pilares que segura, que mantém uma congregação unida num culto e adoração a Deus. Se tirar a doutrina, virou simplesmente um encontro de pessoas, um ajuntamento de pessoas. Uma loja maçônica, como nos explicou o profeta, um ajuntamento qualquer, nada mais do que um clube religioso. Então, para termos sanidade mental nos dias de hoje, precisamos da santa doutrina. E a Bíblia foi dito que eles não quereriam essa doutrina. Por quê? Porque estão comprometidos, estão mais errados, mais sujos, como a gente costuma dizer, do que pau de galinheiro muitas vezes. Muitos ministros, pastores, cantores, músicos. Como essas pessoas podem estar à frente do trabalho sendo sujos e dizer que Deus aceita de qualquer jeito? Pessoas que nunca nasceram de novo, pessoas que não mostram um pingo de arrependimento, porque não tem a dor, não sente a dor do arrependimento, e pode estar à frente de um trabalho e pregando esse tipo de doutrina, dizer que Deus aprova isso. Isso é imundícia. Da onde veio? De Babilônia.
Então você perceba, irmão, tu percebe que o vinho está sendo distribuído em todos os lugares. Essas doutrinas. Dizer que pode isso, pode aquilo. Doutrina disso, doutrina daquilo outro. Doutrina de casamento errado. Doutrina de pastores incrédulos. Doutrina de que vir para a mensagem ele produz ministério. Nossa, doutrina de dízimo errado. Doutrina de administração errada. Doutrina de pastor com várias igrejas, doutrina de bispo de maneira errada, doutrina nicolaíta que está presente, que é a mãe, vamos dizer, como a gente viu ali, doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel, e por aí vai, doutrinas e doutrinas e doutrinas, doutrinas de mulher pregadora, doutrina de cabelos pintados de várias cores, doutrina aqui de vaidade, cheio de atavios, puro paganismo, onde um crente jamais deveria estar de mão dada com o paganismo. O paganismo vai para um lado, o cristianismo vai para outro. O profeta pregou essa mensagem, idolatria contra cristianismo. Hábitos pagãos, como a gente já viu aqui, preceitos, costumes que os povos, que os indígenas trouxeram. E infelizmente está dentro das igrejas hoje. E não se tem mais força para pregar isso. O pecado amordaçou as pessoas. Está havendo uma censura espiritual contra as doutrinas. Santa doutrina, não adianta dizer que não, porque sim, tem censura. Irmãos até ameaçam sair da igreja se o pastor pregar doutrina. Se o irmão pregar doutrina, eu vou para outro lugar. Irmãos, irmãs, principalmente irmãs, não suportam a santa doutrina. Não querem o que diz a palavra. Não é palavra nossa, é palavra de Deus. E nós estamos vendo o que está acontecendo. As pessoas estão ficando loucas, enlouquecidas. Por quê? Porque estão preferindo o vinho babilônico. O vinho da santidade eles não querem. O vinho da santa doutrina eles não querem. Então Babilônia vai dar um outro vinho. Deus vai dar, então bebam esse vinho. Só que no final nós vamos ver que Deus vai dar um outro vinho. Rejeitar o vinho de Deus, o vinho puro, então Deus tem um segundo vinho. Tem um segundo vinho. Agora, irmãos, agora nós vamos entrar numa parte importantíssima. Vamos falar um pouco de vinho, tá bem? Para a gente poder entender os vinhos da Bíblia. Deixa eu me achar aqui. As bebidas alcoólicas, irmão, na Bíblia, as bebidas alcoólicas, pra tu entender, vamos falar um pouco do natural, tá? Depois nós vamos voltar para a palavra de novo. Mas deu para entender o que eram as doutrinas, né? O que é a revelação, o estímulo. Que Babilônia está dando a sua doutrina, o seu estímulo, e Deus está dando para os eleitos sua doutrina, o seu estímulo também. Então, de modo que nós poderíamos fazer, até uma pregação aqui, a loucura e a sanidade mental. A demência e a lucidez. Um contra o outro. Porque nós já vimos, o que causa demência, o que causa psicose, o que causa loucura é a doutrina babilônica, é o seu vinho. E o que causa lucidez, mente saudável, mente sã, é a santa doutrina. Então, irmãos, aqui, ó, falar um pouco de vinho. Na Bíblia, as bebidas alcoólicas, vou tentar ir bem devagarinho para você entender, tá? Estavam divididas em duas partes, as bebidas alcoólicas. Tinha os vinhos e tinha as bebidas fortes. Você vai encontrar muito isso pela Bíblia. Não sei se você já leu. Às vezes está um pouco diferente, mas estavam, geralmente, isso é a maioria das vezes escrito. Os vinhos e as bebidas alcoólicas. Bom, o vinho na Bíblia, a gente vai ver duas palavras praticamente que predominam na Bíblia falando sobre vinho, que é Yain e a palavra Tirosh. Tá? Para quem quer estudar, vamos explicar agora. Quando fala em Yain, vou mostrar aqui. Ó. Vamos pegar a primeira parte, tá? Falar sobre os vinhos, depois bebida forte. E a parte dos vinhos estava dividida em duas partes também. Tá bom? Mas vamos pegar aqui. Os vinhos, quando a gente encontra no hebraico, na nossa Bíblia, irmãos, tem um problema. Na nossa Bíblia tem um problema porque está escrito assim, ó, vinho. Aí generaliza tudo, a gente não sabe. E às vezes vinho e bebida forte, são duas coisas diferentes. Mas quando fala vinho, a gente não sabe exatamente o que é. Mas quando tu vai ler no hebraico original, tem classificações. Tem lá diferenças. Então tá isso aqui. A palavra Yain, irmãos, Yain, se refere a todos os vinhos que podem ser fermentados ou não, alcoólico ou não, tudo é vinho, tá?
A Bíblia colocava tudo no vinho. Chama vinho, tudo. Ela generaliza. Quando... Vamos dar aqui, eu botei 5 classificações para você entender, tá? Que a Bíblia fala ali, por exemplo, o que é o primeiro, mosto, que é o suco de uva recém-espremido. O que é isso? Quando tu pegava a uva e espremer, faz aquele suco, pegar a uva e espremer, aquilo ali é o mosto. Tá? Então tu já sabe que é mosto. Então aquilo ali não é fermentado. Tá bom? Não é fermentado. Outra parte que é o mosto também, que é o vinho, chamado vinho novo, que é o suco de uva assim conservado. Ou seja, tu espreme o suco, tu enche uma quantidade e conserva ele assim. Esse suco. Então pode ficar um dia, 2 dias, mês, 1 ano. Tu conserva, tu engarrafa, tu bota, naquele tempo era os odre, nós já vamos falar sobre os odre. Então quando tu conserva esse vinho não fermentado, espremido da uva, é o vinho novo. É a mesma coisa que o mosto. Tá? É que na hora eles costumam chamar de mosto, ali, aquela coisa espremida, tu espremer num copo e já beber. É a mesma coisa. Então esse vinho, irmãos, tanto o mosto quanto o vinho novo, que é chamado vinho novo, então tu começa a entender que vinho novo não é que foi um vinho ao qual, isso aqui é novo, eu fiz agora. Não. O vinho novo, no Velho Testamento, até no Novo, é chamado o suco de uva, espremido da uva, não fermentado, não alcoólico. Isso é vinho novo. Tá? Não é um vinho alcoólico que é novo. Não. É um vinho espremido da uva, não fermentado. É o nosso suco integral que a gente compra no mercado. É nada mais que aquilo. Aquele suco integrado, engarrafado, forte, puro, é o vinho novo que os judeus, os antigos hebreus, chamam de vinho novo. E o mosto é aquele que é espremido já da uva ali. Se você pegar a uva, espremer e tomar, você está bebendo mosto. Você entendeu? Então esses dois, tanto o vinho novo ou o mosto, que é praticamente a mesma coisa, na Bíblia está escrito tirosh, que se refere ao vinho não fermentado. Então, quando tu lê então por isso que eu digo, no hebraico está diferente lá. Então quando fala às vezes tirosh, tu sabe, opa, é um desses dois. Exclusivo esses dois. Agora quando fala yain, tu não sabe se é mosto, tu não sabe se é vinho novo, tu não sabe se é vinho alcoólico, embora muitas vezes a Bíblia se refere a yain como vinho alcoólico. A maioria das vezes, 80% por aí, 70% às vezes, se fala de yain como vinho alcoólico. Então já deu para entender, dentro do vinho, yain se refere a todos os tipos de vinho. Tanto o tirosh, tanto o mosto ou o vinho novo, ou seja, o não alcoólico como alcoólico. E o não alcoólico, chamado de tirosh, dentro os vinhos, chamado de tirosh, pode ser o mosto ou o vinho novo. E agora, e o yain, então, o vinho alcoólico? Pode ser considerado suco de uva de passas, eles comiam muitas passas, eles faziam as passas, depois faziam o vinho extraído daquilo ali, daquelas passas, era chamado de vinho. Aquele suco ali, aquela coisa fermentada, era chamado de vinho também. O que mais? O vinho de uva feito de xarope, eles faziam um xarope, um melaço de uva, né, como se fosse o nosso melado, o mel, eles faziam aquele xarope, um melaço, bebiam aquilo, o nome daquilo também era vinho, também era chamado de vinho. E por último, claro, o vinho fermentado alcoólico, que podia ser diluído ou não diluído em água, que é o próprio vinho esse que a gente compra aí, vinho que a gente faz a ceia, vinho em supermercado, que é o vinho tradicional, alcoólico. Então tu vê que a gente chama, na nossa classificação aqui, a gente considera vinho só o alcoólico, não é verdade? Mas no hebraico não, vinho é tudo, todos os tipos de vinho. Pode ser o mosto, pode ser o vinho novo, pode ser o suco de passas, feito de uva passas, pode ser o xarope que eles faziam e pode ser o alcoólico, tudo é vinho. Mas quando lá aparecer tirosh, tu já sabe, é o vinho não fermentado. Entendeu? Tem um nome especial, é tirosh, que é não fermentado. Amém? Então deu para entender um pouco sobre vinhos, não é? Essa classificação. Então na Bíblia, quando falar yain, fica difícil pra gente, quando a gente tá, no português pior ainda, tá lá vinho. A primeira coisa que vem na mente da gente é vinho alcoólico, né? O vinho alcoólico, vinho com teor de álcool. Mas não, quando tu vai pegar no hebraico, eu costumo ler bastante ali, vejo, tem todas as definições ali. Então quando fala yain, na Bíblia, eu já sei, é vinho alcoólico. Geralmente é vinho alcoólico, né? Então a Bíblia faz essa distinção.
Quando os hebreus, os judeus falam, yain, eles consideram tudo que é vinho. Mas quando a Bíblia especifica e fala tirosh, tu sabe, ou é o mosto, ou é o vinho novo, que é o suco espremido, não fermentado. E quando falar yain, praticamente na Bíblia, nas escrituras, yain, tenha em mente que é o alcoólico. O xarope, as uvas passas, tudo fermentado. Tá bom? Só para distinguir. Bom. O que é bebida forte? Então, agora a segunda parte das bebidas alcoólicas, os vinhos e as bebidas fortes. No hebraico a palavra shekar. Tá lá escrito lá, bebida forte, tá lá, shekar. Shekar significa bebida forte. Ou como a gente conhece como licor. Uma moto passando aqui, barulho alto incomodando. Ou licor, tá? Bebida forte. Daí tira a parte do vinho que é alcoólico, tem agora as outras bebidas alcoólicas. Aí que é chamado de shekar, bebida forte. Em hebraico, shekar. Bebida forte ou licor que a gente conhece. Tá? Tenham em mente, irmãos, uma coisa que eu não falei, que eles não tinham conhecimento naquele tempo das bebidas destiladas, tá? Cachaça, pinga, uísque, rum, essas coisas não existiam, tá? Era tudo fermentado. Só existia bebida fermentada. Então, existia bebidas alcoólicas, sim, mas tudo fermentada, tá bom? Então tinha duas partes, os vinhos e as bebidas fortes. Os yain e os shoker. Shekar, shoker não, shekar, tá? Os yains, que é os vinhos, e os shekar, tudo isso estava as bebidas alcoólicas. E dentro dos vinhos se divide em duas, que a gente viu, alcoólico e não alcoólico, yain e tirosh. Então, as bebidas fortes, ou licor, podia ser fermentado de cevada, tradicional cerveja, que a gente conhece hoje. Naquele tempo já tinha esse entendimento, mas não chamava de cerveja. Tá? Era bebida forte, a Bíblia chama de bebida forte. Era muito comum, principalmente para os povos em volta de Israel. E eram bebidas proibidas para o povo, que Deus desaconselhou. Disse, não bebam. Mas o povo era rebelde e bebia. Tá? Então existia fermentado que era feito naquele tempo, tá? De bebida forte. Cevada, famosa cerveja. Fermentado de romã, fermentado de maçã, fermentado de tâmara, e até de palmeiras. E também eram misturados com especiarias, que a gente chamaria hoje os licores, tá? Misturado com algumas coisas. Naquele tempo eram os fermentados misturados com algumas especiarias, era tudo bebida forte. Shekar. Então tinha de romã, maçã, a gente viu ali, tâmara, algumas palmeiras e cevada, era os mais tradicional. Que eles faziam bebidas alcoólicas dessas frutas ou dessas vegetais e eram bebidas fortes. Então não entrava na parte yain. Então você vai ver muito assim, irmãos, na Bíblia, por exemplo, mosto de romã, às vezes mosto de maçã. Lembra o que é mosto? É o suco espremido, ou seja, não fermentado. Porque não poderia, é errado dizer vinho de maçã, vinho de uva, porque o vinho só se refere à uva. Então a única palavra que tem o nome vinho é da uva. Tá errado dizer, vinho de maçã, por exemplo, hoje a gente conhece como a cidra. O pessoal fala vinho de maçã, é errado, é fermentado de maçã. Né? O saquê, fermentado de arroz. Eu lembrava mais alguns nomes aí. Entendeu? Fermentado de uva, vinho. Por quê? Porque vem da vinha, vem da videira. Mas o pessoal consumia muito os mosto, que era suco. Mosto de romã, mosto de maçã, mosto de laranja, como a gente pega e toma. Entendeu? Esses sucos eram normais. Então, o que é o mosto? É o suco espremido, que não é fermentado. Então, assim como tem o mosto de uva, tem mosto de maçã, tem mosto de tâmara, tem mosto de romã. Então também tinha um mosto que não era fermentado e tinha as bebidas fortes, que eram as alcoólicas, que eram chamadas de bebidas fortes, as alcoólicas dessas frutas, como tinha pro vinho, entendeu? Deu para entender um pouco? Então eram feitas essas variedades, as bebidas fortes, as alcoólicas, misturados com especiarias. Essa é uma das características das bebidas fortes. O vinho não precisava, o vinho puro, mas eles também misturavam, nós vamos ver adiante, algumas especiarias no vinho, quando chegar em Babilônia de novo, tá? Então, as bebidas fortes eram os fermentados dessas frutas e cevada, de alguns cereais e algumas palmeiras, e junto também, algumas dessas bebidas, era incluído especiarias. Agora nós vamos entrar. O que é especiaria? Que era adicionado nessas bebidas alcoólicas. O que é especiaria, irmão Tiago? Especiaria, as donas de casa, as irmãs conhecem muito bem, que é isso aqui, tradução é isso. Qualquer coisa de cheiro agradável,
qualquer coisa de cheiro agradável, então, ou seja, que tem odor. Eu não vou usar essa palavra odor, porque geralmente a gente usa a palavra odor para cheiro ruim, né? O fedorão de cheiro ruim, como a gente fala, né? O cheiro desagradável. Mas aroma ou odor é a mesma coisa. Então vamos usar a palavra aroma, tá? Então o que é especiarias que eram adicionadas nas bebidas fortes? Nas bebidas alcoólicas? O que eram essas especiarias? E para que servia isso? Qualquer coisa de cheiro agradável, ou seja, qualquer coisa que tem aroma, especialmente o que? Plantas, muitas plantas aromáticas, usadas para dar mais sabor aos alimentos e às bebidas. Então, para que servia as especiarias? Para realçar o sabor dos alimentos e das bebidas. E como eu botei aqui também aqui, ou para mascarar certos gostos indesejados. Ou para mascarar certos gostos indesejados. É isso que é uma especiaria. Realçar o odor, né, modificando o sabor, ou seja, ou tirar certos sabores. Como assim, Thiago? Vou dar um exemplo. Às vezes você faz um alimento, uma comida especial e está muito doce. Por exemplo, a mãe que costuma às vezes fazer um pudim, às vezes quando principalmente quando vai nos irmãos, se ela faz pudim, ou algum doce, as irmãs falam, tá muito doce, por causa dos produtos de muito açúcar. O que eu sei que faz? Ela costuma botar às vezes um creme de leite para quebrar, para tirar um pouco. É um inibidor para tirar um pouco, ou seja, seria uma especiaria. Para tirar o excesso, nesse caso não está realçando o sabor doce, está tirando um pouco do sabor doce. Então eu vejo isso usando o creme de leite, estou dando um exemplo. Então assim como existiam especiarias para realçar, existiam especiarias para tirar o gosto. Vocês entenderam? Bom, aqui embaixo eu botei aroma mais o gosto é igual ao sabor. Como assim? O que é o sabor do alimento? É aquilo que tem o aroma, o cheiro, e tem o paladar, tem o gosto. Porque tem alimentos, tu concorda comigo que tem coisas que você tem o cheiro bom, mas o gosto ruim. E tem coisas que tem o cheiro ruim, mas o gosto bom. Tudo isso vai influenciar no sabor do alimento. O sabor é o aroma e mais o gosto. Aquilo que tem um olfato e um paladar. Dá um sabor. Conforme mexe no aroma, que é o olfato, e conforme mexe no gosto, que é o paladar, vai influenciar no sabor final. Correto? Então as especiarias eram para mexer nos odores, ou seja, nos aromas e nos gostos. Para realçar ou para inibir os alimentos, principalmente a bebida. No nosso caso aqui é bebida, tá? Então tu viu ali que as especiarias eram usadas nas bebidas fortes. Para que era usada? Para dar um sabor. Nós vimos aqui o que é resumindo aqui, o que é a especiaria? Tem cheiro agradável, pode ser planta, principalmente planta, para dar mais sabor. Então vai mexer no aroma ou no gosto. Vai realçar ou vai tirar. Entendeu? Isso são as especiarias que eram usadas antigamente. Para dar mais sabor, ou seja, para mexer no aroma e no gosto, realçando o sabor, ou para inibir o aroma ou inibir o gosto e também influenciar no sabor. Então essas especiarias eram adicionadas a essas bebidas alcoólicas, essas bebidas fortes. Também adicionar no vinho, tá? Também era adicionado nas bebidas alcoólicas. Já vamos entrar lá. É que não precisa porque o vinho já tem um aroma. Geralmente quando tu purificar, que nem fala lá em Eclesiastes 8:2, né? Daí é te beber o vinho aromático. Né? Parece que é da ideia de acrescentar aromas ali. Não, eram aquelas frutas escolhidas a dedo, tinha um trato melhor, tinha uma maneira de coar, de fazer, aquilo que realçava. A pessoa degustar tem um aroma. Um vinho de boa qualidade já tem um aroma próprio. Ele não precisa de adicionar, como os licores. E as bebidas fortes daquele tempo. Hoje seriam os nossos licores, tem um cheiro. Ou seja, tudo aquilo são essências, são especiarias para realçar o sabor das bebidas alcoólicas. Influenciando no odor e no gosto. Então deu para entender o que é especiaria e para que era usado? Nas bebidas fortes ou licores. No checar. Tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Tão conhecido, só para... Tem muita gente que não sabe. O vinho novo em odre velho.
tão falado na Bíblia, né? Lá em Mateus. Vinho novo e um odre velho. O que isso quer dizer? Lá em Mateus 9,17, diz assim: nem se deita vinho novo em odres velhos, Jesus falando, né? Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Bom, nós vimos aqui o que é vinho novo? Nós vimos ali que vinho novo é o vinho espremido da fruta, não fermentado. Não fermentado. E isso é chamado de vinho novo no Antigo Testamento, entre os judeus. Então, quando Jesus disse assim, ó, quando ele disse ali, deixa eu pegar aqui minha ilustração. Quando Jesus disse aqui, ó, que vinho novo se coloca em odre novo, que vinho não fermentado se coloca em odre novo, um odre virgem. Vou dar um exemplo agora que tu vai entender agora e não vai esquecer. Eu sei que tem uma parte que o Ambrana falou e é verdade, mas tu vai entender. Vamos, por exemplo, eu devia ter pegado de outra cor, tá? Deixa eu pegar meu copo aqui para ficar mais fácil. Esse copo aqui é um odre usado, tá? Aqui é um odre novo. Tá bom? Não, vamos fazer assim que fica mais fácil, tá? Odre novo, um odre usado. Aqui tem vinho que eu exprimi, tem mosto. Mosto, acabei de espremer. Ou, vamos dizer, tem um mosto aqui, acabei de espremer. E eu quero que esse mosto se conserve como vinho novo para o consumo. Eu não quero alcoolizar esse vinho aqui. Eu não quero alcoolizar esse tiroche. Eu não quero alcoolizar esse mosto. Eu quero que ele fique vinho novo para o meu consumo. Acabei de espremer, mosto, ó. Acabei de espremer, vou dar um exemplo, acabei de espremer da uva. Tá vendo? Então, esse odre aqui, eu devia ter pegado de outra cor, tá bom? Mas agora foi. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ver se eu consigo fazer aqui. Vou botar aqui, vinho. Odre. Só um pouquinho, mas que eu estou só escrevendo. Dá pra ver? Odre de vinho usado. E esse aqui eu vou escrever assim, ó, odre. Odre novo. Tá bom? Então nós temos aqui o odre usado e o odre novo. Aqui está o mosto. Certo? Que eu exprimi, uva pura. Deixa eu fazer aqui. Odre novo, odre usado. Esse odre usado aqui, ele já, vamos dizer que ele já aqui dentro desse odre aqui, já uma vez tinha vinho alcoólico fermentado. E eu lavo todo ele, santifico. Certo? E eu pego e faço isso aqui, ó. Pego esse mosto e despejo no odre usado. Eu pego o mosto, o vinho novo, o vinho que não é fermentado, recém-espremido, e boto aqui dentro do odre que uma vez tinha vinho fermentado, odre velho. O que acontece? Como esse aqui já curtiu, esse odre já curtiu, ele já esticou tudo que tinha para esticar, esse vinho que está aqui dentro vai fermentar, tu já sabe disso, e esse odre aqui vai esticar e ele vai romper. Por quê? Porque vai haver fermentação, vai haver liberação de gases e ele não tem mais como expandir. E vai derramar o vinho, vai furar. Mas eu peguei o mosto, recém-espremido. Tá, vamos despejar de volta aqui. E despejei aqui. Tu concorda comigo que eu botei isso aqui, esse mosto, não é fermentado, é recém-espremido. Mas quando eu coloco aqui dentro,
de um odre usado, que antigamente tinha um vinho alcoólico aqui, mesmo que eu limpei o odre. Ó, eu faço aqui, ó. Limpei o odre, santifiquei todo o odre, lavei, limpei, e eu despejo o mosto. Esse mosto que eu botei aqui dentro, ele fermenta e vira vinho alcoólico. Aí tu vai dizer, mas como, Thiago? Eu botei um mosto ali para conservar. Por quê? Porque aqui dentro, mesmo que tu limpe, mesmo que tu santifique o máximo que tu puder esse odre velho, ele tem resíduos, resquícios de fermento dentro dele. E quando tu bota o mosto aqui dentro, ou o vinho novo, vai sair daqui, vamos fazer assim, vai sair daqui do usado vinho fermentado. Porque o problema é no odre fermentado. Tu entende? Então o resíduo é suficiente para fermentar, suficiente para fermentar o mosto. Por quê? Porque o problema está aqui dentro nele, aqui, nas paredes, no resíduo dele. Não importa quanto mosto, quanto vinho novo, quanto vinho que não é alcoólico, irmão. Só um pouquinho. Não importa quanto vinho que não é alcoólico, tu colocar num odre velho, ele vai virar alcoólico. Por causa do vaso, do odre. Por isso Jesus disse que o vinho novo, que nós já vimos que é o não fermentado, ou o mosto, tem que ser colocado em odre virgem, odre novo. Por quê? Para te conservar sempre vinho novo, vinho não fermentado. Aí ele vai ficar a vida toda um vinho, um suco integral, como a gente conhece como suco integral. Não pode colocar num odre usado, porque os resíduos aqui, ó, do usado, vai fermentar o teu mosto. Vai fermentar o teu vinho novo. Por isso Jesus disse, vinho novo, vinho espremido, vinho novo, tem que se colocar em odre novo. Doutrina nova, em vaso novo. E o que está acontecendo? O que aconteceu, irmãos? Vamos trazer para o lado espiritual agora. Deus trouxe sua doutrina, sua revelação. Mas os pastores, os ministros, são odres velhos, que tinham resíduos residuais de doutrinas velhas. E Deus, cada vez que Deus traz doutrina nova, esses vasos, esses homens, esses pastores, estão sujos, com resíduos, resquícios de doutrinas velhas. E toda vez que se despeja, que eles absorveram, que se despejou dentro deles vinho novo, saiu deles fermentado. Aí fica, mas como? Por quê? Porque eles nunca nasceram de novo. Foi isso que Jesus disse. O vinho novo, o odre novo, é o novo nascimento, nova natureza. Não adianta tu botar a doutrina nova, a abertura da palavra, como eles querem, nesses pastores, esses ministros, que nunca nasceram de novo. Entra vinho, entrou doutrina nova neles. E está saindo deles tudo fermentado, tudo alcoólico. Por quê? Porque o problema é eles nunca nasceram de novo. O odre está sujo. Vinho novo, foi isso que Jesus disse. Doutrina nova se coloca em pessoas nascidas de novo. Odre novo. Não adianta colocar doutrina e revelação da palavra, como se fala a abertura da palavra, nesses vasos, tudo usado. Vai entrar limpo aqui, vai entrar vinho novo, vai entrar mosto, mas vai sair vinho alcoólico. Porque o problema é isso aqui, ó. Os resíduos que tem nos odre velho, que eles nunca nasceram de novo, nunca mudaram. Por isso que é isso que nós estamos vendo essa loucura aí, ó. Estão tudo enlouquecendo, porque o problema é eles, é os vasos que nunca nasceram de novo. Você entendeu? Pode vir a palavra, a revelação que for. Vai fazer efeito no eleito que nasceu de novo. Que ele é o odre novo. Esse aqui é o eleito, o odre novo. Vê que os odres é parecido. Mas esse aqui é o crente que nunca nasceu de novo, é o pastor que nunca nasceu de novo. E cada vez que tu tenta colocar doutrina nova, trazer revelação nova, vai entrar aqui dentro, vai ser alcoólico. Ou quanto no pior vai explodir eles, vocês não aguentam. Deu para entender o que Jesus quis dizer? Vinho novo, vinho não fermentado. Se tu não quer fermentar, tu coloca em odre virgem. Agora, se tu já quer, tu tem o objetivo de fermentar, tu tem o objetivo no lado natural, tá? Tu quer produzir vinho alcoólico, tu bota qualquer odre. Pode botar no odre velho, não precisa nem fermentar ele lá antes. Se tu botar o próprio mosto no vinho, no odre usado, e tu dizer, não, mas eu quero produzir vinho alcoólico, é só deixar no odre usado.
É só deixar no odre usado que com o tempo esse odre aqui ele mesmo vai encarregar de fermentar. É o que acontece com esses pastores, essas doutrinas que estão trazendo hoje. A doutrina foi pura, mas entrou neles, esses odres usados, nunca nasceram de novo, tá saindo deles doutrina errada. Tá saindo doutrina fermentada. Vinho fermentado. Deu para entender? Entrou mosto de uva, entrou vinho novo. Lembrando de novo, o que é vinho novo? Vinho não fermentado. E saiu vinho fermentado. Porque o problema é o odre usado. Eles têm que nascer de novo. Tem que mudar. Vinho novo se coloca em odre novo. Deu para entender? Então vamos continuar aqui. Isso era só, muita gente não sabe, tá bom? Pra gente falar aqui. Bom, lembra que a gente falou na outra vez sobre psicose, né? O que causava a psicose? O que causava a psicose? O que causava a loucura? O que as alucinações, os delírios, a gente já viu. Principalmente no âmbito natural, lembra? O uso excessivo de álcool, isso é o que a medicina fala, tá? Nós vamos ficar aqui. Uso excessivo de álcool. Uso de drogas, medicamentos indevidos, uso indevido de certas substâncias contidas em alimentos. Olha só, tudo isso pode causar psicose, loucura. Vamos falar agora de loucura, tá? Mas tenha em mente que é psicose, loucura, que é as alucinações, os delírios. O que causa as alucinações, os delírios, Tiago? O que causa as loucuras? Uso excessivo de álcool, uso de drogas, medicamentos indevidos, uso indevido de certas substâncias contidas nos alimentos, nas especiarias. O que eram esses? Podiam ser raízes, ervas e fungos, as principal causa, né? No natural a gente tem isso, né? Certas raízes, certas ervas, certas plantas, certos fungos, que deixam as pessoas alucinadas, delirantes, tudo isso causa loucura. Ou abstinência de medicamentos e substâncias. Às vezes é o contrário, né? A pessoa ficou tão viciada que quando ela fica em abstinência, ela também começa a entrar em loucura. Ela começa a ter psicose. Então, excesso de álcool ou alguns alimentos, alguns medicamentos. Vamos dizer, algumas especiarias que eram adicionadas nas bebidas causavam isso. Agora nós vamos ver algumas coisas antigamente que eram adicionadas nas bebidas que faziam as pessoas enlouquecer. Como a gente viu que as nações enlouqueceram com o vinho de Babilônia. O vinho misturado, cheio de imundícia. Só que a Bíblia fala que é vinho. Aqui que eu acho interessante, deixa eu só ver aqui. Lembra? Jeremias 51:7, a escritura que a gente leu. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Enlouqueceram porque beberam do seu vinho. Agora, irmãos, agora que é interessante. Agora nós vamos para outra parte da nossa transmissão. As nações enlouqueceram com a sua doutrina, com o seu estímulo, que era um vinho misturado. Reparem aqui que Jeremias diz aqui, ó. As nações beberam do seu vinho. Vinho, não bebida forte. A gente viu que bebida forte vai algumas especiarias, os licores. Mas o interessante, irmãos, é que Babilônia, ele não deu bebida forte para enlouquecer o povo. Eu procurei lá, estudando, ele não deu bebida forte. Babilônia deu vinho. Ela não deu bebida forte. Ela não deu licor para as nações enlouquecerem, que era talvez o mais propício. Mas ele vai dizer, mas ela deu vinho. Ela deu vinho. E nós vimos que lá em Apocalipse, que misturado, cheio de imundícias e abominações. Então o vinho da Babilônia é um vinho misturado com muitas coisas, onde enlouqueceram, alucinaram, tiveram delírio, ficaram loucas as nações. As igrejas loucas entraram em psicose com o vinho, não com a bebida forte.
Por quê, irmãos? O diabo não é burro. Deus proibiu as bebidas fortes, vamos falar do lado natural. Tu acha se ela trouxesse um vinho, uma bebida forte, para enlouquecer as nações, vamos dizer assim, eles não iam beber. Trouxesse para um judeu, porque os judeus também, vamos falar no âmbito natural, os crentes, as religiões, também beberam dessa loucura. Olha lá em Jeremias 25. Todas as nações beberam, só o eleito que não. Nós vamos falar isso aí. Todas as nações beberam desse vinho. Do vinho, não da bebida forte. Porque se ele viesse com uma bebida forte para o judeu, vamos dizer o judeu espiritual, não iam beber. Porque sabe que isso é bebida forte, isso é coisa alcoólica. Porém, se ela vir com um vinho, aí bebe. Por quê? Porque não diz a palavra que Babilônia enganou as nações. E para enganar, irmãos, tem que ser muito parecido. Então ela não ia vir com uma bebida forte. Ela não ia vir com um licor para fazer as nações beber. Ela ia vir com vinho. Inofensivo. De aparência nobre, de aparência natural. Suas doutrinas muito parecidas. Mas no meio de algumas especiarias, de algumas coisas que dão sabor, real sabor, que modifica o aroma e o gosto, ou aumenta o sabor, ou inibe o sabor. Foi isso que Babilônia fez. Ela deu, tá aqui o vinho, bebam o meu vinho. É vinho. Mas nesse vinho, aqui ó, estava misturado, tinha umas certas coisas que as nações enlouqueceram. Vamos ver algumas delas aqui que antigamente era usado. Aí tu vai entender. E o vinho, a gente falou de bebida forte, mas ela não deu bebida forte. Ela deu um vinho. Mas tinha coisas misturadas, a gente viu lá. Vinho misturado. Então o de Babilônia é misturado. O de Deus não é misturado. A revelação de Deus, a doutrina de Deus é pura. A doutrina de Babilônia é misturada. Uma das coisas que eles usavam, irmãos, para colocar em vinho, em bebidas fortes e em vinhos, é isso aqui, ó. Tu já deve ter ouvido essa palavra aqui. Fel. Fel. O que é o fel, irmão? Tem duas coisas que classificam o fel. Uma que é feita da bilis, aquela coisa amarga que produziu aqui da vesícula, né? Aquela coisa do organismo. E tem o fel, que é uma especiaria, algo que tu adiciona a um alimento, alguma coisa assim, né? A Bíblia fala muito do fel, coisas amargas, né? Como fel. Então é relacionado à amargura, o amargo. O fel é amargo. Como é que era extraído esse fel? Como é que era extraído? O fel, esse fel, ele era extraído do suco. Tá, vamos lá. Também significa rosh, R-O-Rosh, que significa cabeça. Geralmente traduzido como cabeça. Rosh Hashanah, cabeça da semana, se não me engano. Não é que é Hashanah? Cabeça dos meses, cabeça do ano. Que agora teve início do ano. Rosh, também diz lá em Babel, né? Como é que diz lá em a Torre de Babel? Eles queriam colocar o cume, queriam colocar a cabeça, queriam colocar o topo. Lá está escrito Rosh, que é cabeça. Significa topo, lugar mais alto, cabeça. Então, fel, quando às vezes está na Bíblia, está escrito lá Rosh, mas está traduzido para nós, ou alguns livros, como fel. Fel, mas está escrito no hebraico, literalmente escrito Rosh, que é fel. Também significa veneno. Então, quando a Bíblia fala, está escrito lá Rosh, né? E tarei teus dias como fel, tarei teus dias como Rosh, está lá escrito, traduzido como veneno. Então, nós vamos agora no sentido, nós estamos falando de bebida, como veneno. Então, fel, que quando está escrito Rosh, significa que está fel, tem em mente que é veneno. Tá bom? Amargo, um veneno amargo. Traduzido como veneno na Bíblia. Eu devia ter botado as escrituras aqui que fala ali de fel como veneno. Beberá como fel, beberá como veneno. No hebraico está veneno. Está escrito Rosh, mas é traduzido, dá a ideia de veneno. Tá? Então, o que é esse veneno? É extraído do suco de semente da papoula do ópio e colocynta selvagem. Essas duas plantas, da papoula do ópio e da colocynta selvagem. Né? A colocynta selvagem, ou coloquíntida, é exatamente aquela de 2 Reis lá, de Eliseu, quando um dos profetas não conhecia e viu uma parra brava, parra selvagem. É parra selvagem, acho que está lá. E viu aquelas coloquíntidas ou colocynta selvagem e trouxe. E depois viu tem morte na panela. Por quê? Porque tem dentro daquilo é o veneno, é extraído fel. É veneno.
E Eliseu pegou e botou farinha na panela e disse, você pode comer, né? Acabou com o veneno. Ou seja, acabou com o fel. Então fel é essa coisa amarga que é extraído da papoula do ópio, da semente, o suco da semente da papoula do ópio, e é extraído das plantas, cabeça, da extremidade, da cabeça da planta das colossintas selvagens. Desses dois lugares, da papoula do ópio e da colossinta selvagem. Esse fel. Bom, o que o fel faz? Qual é o problema do fel? O fel é uma substância que tem efeito, é um narcótico. Opa, deixa eu voltar aqui primeiro que eu... É um amargo narcótico. O fel é um amargo narcótico com uso medicinal. É usado muito na medicina. Opa. Então o fel, essa substância amarga, tem uso medicinal. Tinha uso medicinal no Antigo Testamento. Os judeus usavam fel. É um poderoso narcótico de uso medicinal. Mas daí tu vai me perguntar assim, irmão, o que é um narcótico? Narcótico, eu te digo, é isso aqui, ó. Ai, perdido aqui. Narcótico é isso aqui, ó. Substância que tem efeito anestésico e sonolento. Substâncias que têm efeito de anestesia, irmãos, e também sonolência, causam sonolência, são chamados de narcóticos, tem essas duas qualidades. Então o fel é um narcótico. Ele causa anestesia e sonolência. Por exemplo, a morfina é um narcótico. Pessoas que usam heroína é um outro narcótico, embora é semissintética. Quem quiser saber um pouco de drogas, remédios, essas coisas, entendeu? Então que causam efeitos anestésicos. O melhor exemplo é morfina, é um puro narcótico, um poderoso narcótico. Causa efeito anestésico e causa sonolência, a pessoa fica, os médicos dão. Então isso são narcóticos. E o fel é um narcótico. E o fel era usado na adição de vinho, nós vamos ver. Alguns vinhos, algumas bebidas. Qual é o objetivo? Outra que eu quero falar com vocês, o primeiro foi o fel. O segundo, uma especiaria muito famosa, a mirra, que um dos 3 magos apresentou para Jesus. Que, como a gente sabe, tem a ver com morte. Não é verdade? Então a mirra, o que era a mirra? Uma especiaria aromática, perfumada, porém amarga. Olha, outra amarga. O fel é amargo, a mirra é extremamente amarga também, usada com fins medicinais. Para que é usada a mirra? Embalsamar morto. Olha as características da mirra. Era uma especiaria aromática, tem cheiro aromático, um cheiro agradável, cheiro bom. Se você estudar, era muito usado para confecção de perfumes, a mirra. Tem cheiro bom, mas tem um gosto amargo. Viu? Como a gente falou, é uma especiaria. Às vezes para dar mais odor, ou seja, mais aroma, mas também, às vezes, para tirar o aroma, ou às vezes aumentar o gosto, ou tirar o gosto. Isso é uma especiaria. E a mirra tinha como essa característica, aumentar o aroma, mas o gosto era amargo. Então tinha que botar talvez outra especiaria para inibir o gosto, para manter o aroma. Então a mirra era usada para quê? Embalsamar morto, aliviar a dor, ó, quase efeito anestésico também. Aliviar a dor e principalmente, irmãos, antigamente a mirra era usada misturada no vinho, ó, tinha efeito calmante, deixava as pessoas bem calminhas. Tá muito nervoso, tá muito... um pouquinho de mirra, vai deixar, junto com o vinho aqui, ó, vai deixar bem calminho. Então eles usavam, tu vê como eu falei ali, não só na bebida forte, mas no vinho eles usavam algumas especiarias. Com o vinho tem efeito calmante, efeito muito calmo, deixa as pessoas bem relaxadas, calma. Tá muito agitado, então eles, não, bebe um vinhozinho com uma mirra aqui. É um pouquinho amargo, mas vai deixar bem calminho. Ah, tem um sabor, mas às vezes as pessoas nem bebem pelo cheiro, pelo aroma, pelo odor agradável, acabava inibindo até o gosto, dando um sabor por causa do cheiro. E era uma especiaria, que era adicionado ao vinho. A gente está vendo aqui que Babilônia deu um vinho misturado. E essa é uma das coisas que era adicionado aos vinhos. Com que objetivo? Vamos lá. Tem efeito calmante quando misturado com vinho. Olha só. Então o fel tem efeito narcótico e sonolento. Tem efeito narcótico, ou seja, anestésico e sonolento. A mirra misturada tem efeito calmante e aliviador. E agora mais uma que eu quero falar com vocês. Terceiro, o absinto. Era bem conhecido antigamente.
que é o absinto, irmão Tiago? Bem conhecido, as irmãs conhecem muito bem, as mulheres. Também é conhecido como artemisia, né? Feito da flor de artemisia, a losna, tem vários nomes. Com licença. Absinto, artemisia. O absinto. Eu peguei só 3, tá? Que eram adicionadas às bebidas naquele tempo. O que era o absinto? Planta aromática também. Amarga. Muito amarga. Então vai ver que Deus sempre se referindo ao absinto como uma amargura, vida amarga. É como esse sentido figurado. Fel, mirra, absinto. Você vai ver muito na Bíblia falar do absinto, da artemisia, losna. Falando com a vida amarga. Que Deus traria uma vida amargosa. Só que ela era usada para fazer licores naquele tempo. Que eram, ou seja, as bebidas fortes. Até hoje. Se vocês procurarem, estudem sobre o absinto. Qual é o problema do absinto, Tiago? É isso aqui. Uma planta aromática, tem um aroma agradável também. Amarga, olha, veja que as 3 são amargas. O fel é amargo, a mirra é amarga e o absinto é amargo. Forte e tóxica. Com efeito estupor e alucinação. Olha o que o absinto causa. Alucinação. O que é alucinação? Psicose. Loucura. Eles adicionavam em alguns licores, as pessoas gostavam. Bebida forte, tóxica, tem um aroma agradável. Mas a pessoa inalar pode ter efeito alucinógeno. Ou seja, psicose. Loucura. Vamos falar de loucura, tá? Loucura. E as nações entrar na loucura. A alucinação. Agora, irmãos, o que é estupor? Ela causa estupor, ela tem a característica de causar estupor e alucinação. O que é estupor? O que o absinto pode causar? O que é estupor? É isso aqui. Ó. Estado de inconsciência profunda, de origem orgânica, com desaparecimento de sensibilidade ao meio ambiente e da faculdade de exibir reações motoras. Parecer estar dormindo, olha só, irmãos, parecer estar dormindo e ser muito difícil de despertar. Quando acordado, não responder a perguntas ou não fazer sentido. Voltar a dormir quando não estiver sendo estimulado. Ou seja, deixa a pessoa assim meio aérea, meio boba, dormir, sonolência, sem coordenação motora, sem reação a nada. E isso é estupor, como se estivesse dormindo, tivesse acordado, mas dormindo. Como uma pessoa morta-viva. Isso é o que o absinto causa aquela bem dopado, bem drogado, bem dopado mesmo. Isso o absinto faz, além de causar alucinação. Agora eu pergunto pra ti, mistura todos esses 3 num vinho, causa ou não causa loucura? Olha só. Efeito anestésico, efeito sonolento, causado pelo fel, aliviador, usado como calmante, causa estupor e alucinação. Mistura tudo isso num vinho e dá pro povo beber. Mas pra quê? Deve dizer, mas parece uma coisa tão boa. Tudo é amargo, Thiago. Tudo é amargo. É amargo, extremamente amargo. As 3 são extremamente amargos e eles usavam em bebidas. Mas daí tu vai dizer, qual é o sentido de Babilônia da coisa amarga? Aí por isso entravam as especiarias. Tu acha que se ela desse coisa amarga e dizer, não, toma isso aqui, ó, o gosto é horrível. As pessoas não vão tomar. Aí entra as especiarias. Ou para realçar o sabor, ou para inibir o sabor. Como a gente falou. Essa era a função das especiarias. E foi o que Babilônia fez. Além de ela botar os veneno, botar um absinto. Por isso que as pessoas estão alucinadas. Muitas igrejas da mensagem dizem, estamos cheios de revelação. Não. Não mesmo. Não estão revelados pelo estímulo do vinho puro. Estão alucinados pelo vinho da Babilônia. É diferente. Estão alucinados, estão vendo coisas. Estão vendo revelações e vendo outros mundos e falando de doutrinas que não existem. Não. A maioria está alucinada porque bebeu o vinho misturado de Babilônia. É isso que estão vendo. Estão alucinados. Que é diferente de revelado. Tu viu o que o vinho causa? O estímulo da revelação. Só a doutrina, a sã doutrina. Mas a doutrina de Babilônia que causa alucinação. Por quê? Porque tem um pouco de absinto no meio ali. Tem.
Quem bebe não sente o gosto amargo, porque tem alguns adoçantes. Tem outras especiarias que inibem um gostinho bom. E ela deu essa doutrina para as igrejas. A mãe das prostituição. Ah, como eles gostam dessas doutrinas. Estão embriagados, irmãos. Estão embriagados com essas doutrinas. Eles gostam. A Bíblia diz que se embriagaram, se encheram tanto dessas doutrinas. Traz para a igreja da mensagem. Quantas doutrinas erradas. E os pastores gostam das doutrinas. O povo gosta desse tipo de doutrina. Está inebriado, está embriagado. Que é tão bom essas doutrinas. É tão bom como, principalmente a doutrina, né, da prosperidade. Rapaz, todo mundo gosta dessa doutrina. Todo mundo não, né? O eleito não. Desculpa. A doutrina de enriquecer os pastores. Rapaz, o dízimo é tudo pastor. Que doutrina boa. A doutrina de mandar na igreja. Quem não gosta? Quem é o pastor que não gosta das doutrinas, né? O pastor é o cabeça de tudo. Manda em tudo. De onde é que vem essas doutrinas? Tem coisas amargas ali. Tem coisas amargas nesse vinho que deram dentro da mensagem. Mas se tivesse gosto amargo, eles não iam tomar. Ela começou a colocar umas especiarias docinhas. E foi tão bom, né? Quando veio de Goiânia essas doutrinas, tão bom para os pastores, tão bom para as igrejas, tão docinho. E eles tomaram, e tomaram, e tomaram. Estão tomando até hoje, porque é gostoso. É tão bom. Tá vendo como é que Babilônia faz? Ela bota veneno ali dentro. Bota esses alucinógenos. E eles gostam. Aí tu começa a ver que não está na Bíblia. Não é o copo do Senhor, não é o vinho do Senhor, não é o vinho do rei. Estão servindo nas igrejas. E eles gostam, estão entorpecidos, estão embriagados. Porque é bom. E quanto mais gostoso, mais eles bebem, mais se embriagam. Tá vendo a diferença? Tá tudo mascarado ali dentro. Porque tu viu que tudo isso é amargo. E se a Babilônia desse esse gosto amargo, a maioria não ia beber, não ia aceitar. Então ela teve que fazer alguma coisa. Não, eu tenho que dar um vinho. Eu não posso dar uma bebida forte diferente, eu tenho que dar um vinho. Eles estão acostumados com vinho. Eles estão acostumados com a doutrina de Deus. Eu tenho que dar a doutrina de Deus e mais algumas coisas. A doutrina da serpente. Eva. Ele deu a doutrina de Deus. Satanás deu a doutrina de Deus. A serpente deu a doutrina de Deus. Misturado com mais alguma coisa. Que era a morte. Entendeu? Eva não ia aceitar. Disse, não posso trazer uma doutrina, uma outra bebida aqui que ela não vai beber. Mas se eu trouxer vinho para Eva, eu vou misturar umas coisas nesse vinho aqui. Vou botar umas especiarias, vou botar uns venenos, mas vou botar umas especiarias que mascaram, ela vai gostar. Tá entendendo como é que Babilônia faz? Porque a Bíblia diz que Babilônia enganou as nações. O Babilônia mostrou essa na mensagem. Por que não somos uma denominação? Uma pergunta. Por quê? Porque a gente não bebe do vinho da ira da prostituição, o vinho misturado de Babilônia. Um vinho cheio de especiarias. Essa é a diferença do eleito das demais denominações. Eu digo as denominações da mensagem, que estão bebendo esse vinho. Consegue entender? Mas eles não sabem a diferença. Eles vão falar, como é que descobrir essa diferença? Tu viu ali, tem efeito calmante, sonolento, é um narcótico, aliviador. É isso mesmo. Tu vê hoje, eles não reagem a nada, não reagem ao pecado. Não combate as coisas erradas, estão tudo dormindo, tudo sonolento, tudo não. Se alguém, irmão, tenta levantar, querer fazer o que é certo, não, irmão. Tu vê que estão tão embriagados. Não, irmão, para com isso. Irmão, bebe aqui um pouquinho aqui, ó. Bebe um pouquinho aqui, tem mirra aqui, ó. Bebe esse vinho, irmão, bebe essa doutrina aqui, ó. Eles não sabem que ele tem mirra. Deixa os irmãos, deixa a igreja bem calma, bem sonolenta. É o que a igreja tá bem assim. Lembra que a gente viu da outra vez? Deus deu o espírito de profundo sono. O que Deus fez? Fez eles beber desse vinho, esse sonífero aqui, ó. Esse calmante, esse efeito narcótico, do fel. Tem um pouco de fel nessa bebida deles dentro das igrejas. Não reage a nada, não protesta a nada, não reage às coisas erradas, não combate o pecado, não fala o que é certo, certo, o que é errado, errado. Os pastores estão errando um monte de coisa, ninguém fala nada. Por quê? Porque do narcótico tem ali, então tudo assim, ó, tudo calminho, paz e amor. Dentro da mensagem, ninguém protesta, tudo sonolento, ninguém pode, não. Irmãos, eles embriagaram, toma igreja, toma irmão, toma diácono, ó, bebe. Continua bebendo vinho, continua bebendo essa doutrina nossa aqui, irmão. O profeta disse, Deus vai cuidar dos que estão errados, irmão. Não te envolve nisso. O pastor está lá, coisas vergonhosas, absurdas, louco, psicótico. De tanto que bebeu esse vinho. E um irmão está vendo coisa errada, o outro irmão, o outro pastor diz, irmão, deixa.
Não faz nada. É o pastor que vai tratar, é o grande pastor, é o Deus, é Jesus Cristo que vai tratar com esses falsos pastores, irmão. Tua obrigação é ir na igreja, irmão, fica calminho, irmão, relaxa. Vai na igreja, adora a Deus, entrega teus dízimos, continua tendo companheirismo, tá? Tem que amar eles, irmão. Tem que ser paz e amor. Fica, relaxa, irmão, vai pra tua casa, esquece os problemas. Ah, mas eu vi o diácono fazendo... Irmão, para com isso, não protesta, irmão. Irmão, vai ter um encontro de pastor lá, nós temos que acertar isso, que o pastor está em erro, isso. O outro está fazendo errado e os outros estão acobertando. Irmão, para com isso, irmão. É o que eles dizem. Inebriados, embriagados, bêbados. Já fez efeito esses vinhos que eles beberam. Já fez efeito. Ninguém protesta nada. Ninguém reclama nada. É por quê? Por causa do efeito narcótico. O sonolento. Se alguém tentar se levantar dentro das igrejas e falar alguma coisa, os pastores, não, irmão, é assim, irmão, não, é risonho, não é. Nós vamos acertar. Deus vai acertar, irmão. Não é o que eles falam do púlpito, não se mete nos assuntos do outro. E o que a gente estudou aqui sobre juízo bem diferente, né? O que Deus disse? Errou? Não quer se acertar? Chuta pra fora. Sem dó nem piedade. Entrega pro capeta. Foi o que o Murano ensinou. Foi o que Deus disse, foi o que Jesus disse. Esse é o vinho puro. Esse é o vinho que o eleito bebe. Tem coisa errada, não importa se é o pastor, se é o diácono, se é o irmão, não quer acertar, chuta pra fora. Esse é o vinho que eu quero. Esse é o vinho puro que eu quero, que o eleito está bebendo. Esse vinho babilônico aí, de aceitar toda a sujeira e ficar nessa maciola, nessa paz e amor, não fala nada, não questiona nada, não cobra nada, deixa o pastor gastar do jeito que ele quiser os dízimos, é dele. Esse narcótico que estão bebendo, isso eu não quero. E eu tenho certeza que tu, irmão, que é eleito, também não quer. Não quer aceitar esse negócio, que tu não bebeu esse vinho aí. Te tentaram forçar. Babilônia tentou te forçar. Eu tenho certeza que tu disse, não, eu não quero isso aí. Isso é veneno. Tem gostinho gostoso, tem gostinho doce. Mas isso aí vai me matar, como tá matando a maioria. Vamos continuar aqui, senão a gente não vai ter tempo. O que acontecia então, irmão Tiago? Olha só como era feito antigamente quando era misturado com esses vinhos ou as bebidas fortes. Mais vinho, tá? Porque a Babilônia deu vinho. Ela não deu bebida forte. Ela deu vinho para enganar. E ela mostrou esses veneninhos e mais umas especiarias para maquiar. O que acontecia quando essas substâncias entravam em contato com o vinho? A bebida misturada de vinho com essas substâncias tem efeito de alterar os sentidos. Era dado para aqueles, olha só, irmãos, essa bebida, esse vinho, era dado para aqueles que estavam na iminência da morte. Ou crucificação para aliviar a dor. Bebida de vinho dada para aqueles que estavam condenados à morte. Então esse vinho com essas misturas, irmãos, era uma bebida, era um vinho que eram dados para aqueles que estavam condenados à morte. Eles já tinham esse entendimento desse efeito dessas plantas, dessas ervas. Então as pessoas que iam enfrentar muita dor ou iam ser crucificados, eles então bebiam desse vinho, misturado com vinho. Para aliviar a dor, porque a gente viu, tem efeito de anestésico, tem efeito de calmante. A pessoa está apavorada, ia morrer. Ela ia ser crucificada, ia ser a pena capital, a pena de morte. Então eles costumavam dar para esses condenados esse vinho com essas substâncias. Que tem efeito narcótico, ou seja, anestésico, para aliviar a dor do sofrimento, para causar alucinação, né? Para fazer um calmante. Tudo isso, então, era misturado para aliviar, ou seja, era uma espécie de ato de misericórdia. Então eles davam para aquele pessoa que ia ser crucificado naquele tempo, que ia ser morto, como um ato de misericórdia. Toma desse vinho aqui, irmãos. Aí tu vai morrer, tu tá morrendo mesmo, tu já tá prestes a morrer, tu nem vai sentir as dores da morte. Não sente a dor do sofrimento. Bebe pouquinho, bebe. Por isso eu chamei o vinho da morte. Porque era dado para aqueles que estão em iminência de quê, Tiago? De morrer. Que sabem que vão morrer. É isso que Babilônia está dando. Vocês vão morrer. É o que ela está dando. O vinho para aqueles que lá, os que vão morrer. Os que estão em iminência de morrer. Entendeu? Os que já estão condenados à morte. Esse é o vinho da Babilônia. Esse é o vinho da morte. O que é que diz Provérbios 31:6? Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. Bebida forte aos que perecem. Esse vinho misturado não deixa de ser bebida forte, mas ela deu vinho para enganar. Aos que perecem. E Babilônia está distribuindo essa bebida, esse vinho aos que perecem.
Tá entendendo? Foi que Deus dá aos que perecem. Por isso, nós vamos entrar agora, que eles ofereceram para Jesus isso. Jesus na crucificação. A Bíblia diz, dá bebida forte aos que perecem, dá esse vinho aos que perecem. Por isso, na crucificação, eu quero parar aqui agora, já estamos indo quase para a parte final. Quando Jesus foi crucificado, ele bebeu 2 bebidas. Quer dizer, uma ele não bebeu. Deram 2 bebidas. Uma foi um vinho e a outra foi vinagre. Há quem diga a mesma coisa, não é. Nós vamos ver agora. Então, na crucificação de Jesus, como diz Salmo 69, 21, diz assim, ó, deram-me fel, a gente já viu o que é fel, que tem efeito narcótico, que é amargo, extraído da papoula, do ópio ou da colocynta selvagem, né? Deram-me fel por mantimento, tem bíblias que diz deram-me fel por comida, por alimento, quer dizer. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Deram 2 coisas, fel e vinagre. A Bíblia, na verdade, quando tu lê lá, está escrito roche. Está escrito roche. Na verdade, está escrito assim, deram-me veneno por mantimento. Porque é uma mistura disso, é um veneno. Não tem nada de bom. Entendeu? Para aqueles que querem morrer logo, querem aliviar a dor, é como eu digo, eles davam como um ato de misericórdia, vamos dizer assim. Ó, já tu vai morrer, vamos te dar aqui até o último, como um ato de misericórdia para aliviar a tua dor. Entendeu? Tu vai morrer mesmo. É amargo. Mas vai aliviar a tua dor, vai te... Tu tá encaminhado para a morte mesmo. Entendeu? Lá está escrito assim, veneno. O sentido é veneno. Deram-me veneno por mantimento, que está escrito roche, fel, e vinagre. Na minha sede me deram vinagre. Vamos ler aqui como diz a Bíblia, então? Veja bem, em Mateus 27, 34, acompanha comigo, irmãos. Mateus 27, 34 e 35. E deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Lembra que a gente falou aqui que essas substâncias misturadas no vinho. E quando Jesus estava para ser crucificado, ele ainda não era crucificado. Leia bem comigo aqui, irmãos. Ó. Preste bem atenção. Versículo 34. E deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis beber. Jesus provou e não quis beber. Versículo 35. E havendo crucificado, veja, antes da crucificação, eles deram para ele, bebe esse vinho misturado com fel, com essas substâncias. Vai aliviar a tua dor. Por isso que eles davam para os crucificados, para aqueles que iam morrer, como um ato de misericórdia. Não, para aliviar. E Deus, Jesus, não vou beber. Não vou beber esse vinho. Não vou beber esse veneno. Eu tenho que beber do cálice da ira do meu Pai. Foi o que ele falou para os seus discípulos. Vocês estão preparados para beber o cálice que eu tenho para beber? Pai, passa de mim esse cálice se for preciso. Eu prefiro fazer a vontade do meu Pai. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, que caiu sobre ele no lagar da ira de Deus, sozinho, pisou o lagar. Ele não quis beber o vinho do veneno para aliviar a dor, para corromper os sentidos, para inebriar os sentidos dele. Ele morreu com consciência, sofrendo por nós. Ele não pagou o preço de uma maneira fácil, como alguns querem. Como o Babilônia está dando sem sofrimento. Não, irmãos. Para inibir o pecado é bom, o pecado é gostoso. Para as pessoas não sentirem o gosto amargo do pecado, ela joga umas especiarias nessa bebida. Não. Jesus não. Jesus bebeu o cálice do vinho da ira de Deus, não misturado, que caiu sobre ele, para salvar todos nós. Mas leia aqui, ó, veja. Então, antes de crucificar, deram para ele esse vinho misturado com fel, que tem efeito narcótico, sonolento, anestésico, alucinógeno, para ele perder os sentidos. Era um veneno, ele ia morrer. Mas ele ia, compensação, ele ia sentir dor. Ele disse, não quero isso aí. Não vou provar isso aí. Não vou provar esse vinho. E havendo-o crucificado, veja, 35, e havendo-o crucificado, então ele não quis, então crucificaram ele. Antes da crucificação, deram ele para beber esse vinho. Repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Agora veja no 48, irmãos. Veja como é diferente. Aqui agora no versículo 48, Jesus já tinha sido crucificado. Tu viu que antes de ser crucificado, deram para ele um vinho com fel, como de Salmo 69. Deram-me fel por mantimento, deram veneno por mantimento. Ele bebeu e disse, veneno, não vou tomar. E depois que ele foi crucificado, aí deram vinagre na sede dele. Ele disse, tenho sede. Aí deram vinagre. E logo um deles correndo, já é o 48, tá?
tomando uma esponja, embebou-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Ele estava crucificado, botou na cana para alcançar lá em cima, né? Aí ele tomou o vinagre. Tem gente que diz que ele não bebeu, mas nós vamos ver as escrituras aqui. Tu vê, a primeira bebida ele não bebeu, que era um vinho. O segundo era vinagre. Tu sabe, irmão, que o vinagre é vinho azedado. Só que ele era puro. Não tinha aqueles venenos. Entende a diferença? Era o vinho azedado, que também era um vinho, esqueci de dizer também. O pessoal chamava antigamente também, embora oxus, que é a palavra grega, que é a palavra oinos, no grego só tem uma palavra para definir vinho. Tudo que é vinho. Que é oinos, e oxus, se eu não me engano, oxus, que é vinagre, que é o vinho azedado. Aí Jesus diz, eu tenho sede, aí deram vinagre. Primeiro deram vinho misturado com aqueles venenos. Ali fala, Mateus fala fel. Em Marcos fala, nós vamos ver aqui, mirra. Mas estava tudo misturado. Era comum até absinto. Que era para a pessoa morrer, alucinar e não sentir dor. Tu vê ali então, antes de ser crucificado, deram esse vinho. E depois que ele foi crucificado, deram o vinagre. Cumprindo assim o que diz Salmo 69. Na minha, como é que diz lá? Deram-me fel por mantimento e na minha sede deram vinagre. Então, tu vê claramente, irmãos, um vinho, uma bebida antes da crucificação e a outra bebida depois da crucificação. Marcos 15, 22. Aqui já muda um pouco. E deram-lhe beber vinho com mirra. Tu viu o que Mateus diz? Deram-lhe beber vinho com fel. Aqui diz vinho, Marcos, vinho com mirra, que era amargo também. Mas ele não tomou. Tem alguma coisa, uma está contrariando a outra? Não, porque na bebida tinha mirra, tinha absinto, tinha... Qual é a outra? Tinha fel. Então só porque ele não disse que tinha fel, não quer dizer que não tinha mirra. Agora Marcos está dizendo que tinha mirra, não quer dizer que tinha fel. Entendeu? Tava tudo misturado, era aquele veneno. Ele se viu aquele coisa assim, é veneno, não vou tomar. Então Marcos já mostra que é mirra, Mateus mostra que é fel. Versículo 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte, para saber em que cada um levaria. Veja, versículo 24. Depois crucificaram, e havendo-o crucificado. Versículo 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe-o a beber, dizendo, deixai-o, vejamos se ele virá, se virá Elias tirá-lo. Veja, de novo o Marcos está dizendo, dizendo, toma isso aqui para aliviar a tua dor. Tu vai ter efeito sonolento, vai ser um anestésico, vai causar estupor, vai causar alucinação, vai aliviar teu sofrimento. Toma como um ato de misericórdia. Ele disse, não vou beber. Aí foi crucificado, aguentou as dores, e depois, quando eles têm sede, deram vinagre. Vamos continuar lendo aqui, mais uma testemunha. Em João 19, 29 ao 30. Olha só. Na crucificação de Jesus, o Evangelho de João. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, veja, sempre falando vinagre, e eu procurei, fui ver realmente vinagre. Um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num risopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, não vinho, o vinagre, disse, veja, está dizendo, ele tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tu vê aqui a primeira bebida, o vinho com fel, o vinho com mirra, o vinho com absinto, aquela mistura que causava aquele veneno, ele não tomou. Mas o vinagre ele disse que ele tomou, que ele estava com sede. Entendeu? Até porque o vinagre não é tóxico, né? As pessoas consumiam muito vinagre, né? Você consome vinagre até hoje. Mas antigamente era feito de vinho azedado. O meio mais fácil na colônia ainda é assim, é azedar o vinho. Não industrial, é azedar o vinho e vira vinagre. É o vinho oxidado, vira ácido. Do álcool vira ácido. Então, irmãos, dá para ver bem claro, né? As duas bebidas de Jesus, a primeira ele não quis, que é aquele vinho romano, ele não quis. Eles preparavam para quem ia morrer, quem estava em estado de eminência. É isso que Babilônia está dando. Aqueles estão em estado de eminência. Então, para morrer, não, toma. É o que ele está dando, assim, toma. Vocês não vão sentir. Quando vocês morrerem, quando vocês estiverem mortos espiritualmente, vocês não vão sentir. Porque é tão docinho, é tão gostoso esse vinho misturado. Vocês não sabem que tem veneno aí dentro. Que vocês vão bebendo. E o povo está bebendo. As nações beberam, embriagaram, se embebedaram.
Estão caindo de bêbado. A Bíblia diz, as nações embebedaram. Ficaram bêbadas. Ficaram bêbadas. Por isso esse vinho babilônio já era conhecido desde antigamente também. Algumas coisas que eram misturadas nesse vinho babilônio. Tanto que Daniel, vamos ler aqui, Daniel preferiu não se contaminar. Daniel 1, versículo 8. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Veja, Daniel, você não vou me contaminar com esse vinho da Babilônia. Mostrando que esse vinho da Babilônia ele é suspeito. Tem coisas ali, não é um vinho puro. E Daniel disse, eu não vou me contaminar com esse vinho babilônico. Veja, é o vinho babilônico que está sendo servido. Mas os eleitos de Deus disseram, não vão me contaminar. Nós estamos aqui como nessa terra, mas nós não vamos se contaminar com essa doutrina babilônica. Nós não vamos se contaminar com esse vinho misturado. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Daniel 5, versículo 1 ao 4. Banquete do rei Belsazar. Olha, de novo, vamos ler aqui agora para entender. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Bebeu vinho. O rei Belsazar, o rei babilônico. O vinho que Daniel não quis se contaminar. O vinho da Babilônia. Aquele que embriaga as nações. Daniel disse, eu não vou beber. E o rei fez um banquete. Vamos ler aqui, com calma. Versículo 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles, o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Que diz utensílio? A minha Bíblia e algumas Bíblias diz vasos. Mesma coisa, tá? Os vasos para beber. E é esse vinho que ele quis colocar, ele quis forçar nesses vasos. Versículo 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus. Veja, os vasos santos da casa de Deus. Que estavam em Jerusalém. E beberam neles. Aí colocou aquele vinho babilônico. Começou a colocar as doutrinas, começou a forçar. Vamos trazer os vasos da casa de Deus. Vamos colocar, vamos forçar. O vaso santo de Deus começaram a colocar as doutrinas ali. Aí onde foi Deus não gostou. Os eleitos de Deus não tenta forçar vinho babilônico. Esse vinho misturado aí. Esses vasos aí é para colocar o meu vinho. Não é para eles beber esse vinho aí não. Não é para encher esses vasos aí, não é para encher esses eleitos desse vinho babilônico. Daniel não se contaminou. Daniel e os 3 lá não se contaminaram. Versículo 4. E beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Versículo 23, quando vem Daniel e repreende, né? E te levantaste contra o Senhor seu Deus, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Veja, estava colocando a força. É o que eles querem colocar para mim e para ti, irmãos. Lembra? Babilônia era um copo na mão do Senhor que deu do seu vinho e as nações embriagaram. E tem gente que estão forçando. Tem gente que bebe à vontade com essas doutrinas. Tem gente que gosta dessas doutrinas. E tem igrejas que eles querem forçar a beber essas doutrinas. Eles estão forçando, estão enfiando goela abaixo. É o rei da Babilônia. E ele vai forçar depois da perseguição. Aqui, coitado de quem ficar aqui. Ele vai forçar a beber o vinho. Nós vamos ver depois. Ele vai forçar. Ele já está forçando dentro das igrejas da mensagem. Forçando eu, forçando tu. Querer beber esses vinhos babilônicos. Essas doutrinas babilônicas. E te levantaste contra o Senhor seu Deus, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Veja, Deus se indignou. Aí Deus acabou com ele, porque ele estava forçando, estava despejando seu vinho nos vasos eleitos de Deus. É o que eles estão fazendo com os eleitos aqui. A Babilônia está forçando. Para uns estão tomando voluntariamente. Mas para uns está forçando. E as igrejas estão forçando as pessoas a beber esse vinho. Embriagaram-se as nações. E como consequência, o que aconteceu?
por forçar as pessoas a beber, e aqueles que querem de deliberada vontade. Gosto desse vinho. O que Deus disse? Apocalipse 14, 9 ao 10. Eu segui o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja o que Deus está dizendo. Já que vocês estão bebendo o vinho da Babilônia, então eu vou dar agora outro vinho. Porque eu dei o primeiro vinho para vocês, o vinho puro, da doutrina santa, da santa doutrina, do estímulo da palavra de Deus. Vocês não querem? Estão bebendo o vinho da Babilônia? Então já que vocês estão bebendo esse vinho, esse cálice, então eu vou trazer o meu cálice da ira. Foi o que Deus fez. Depois tu vê os 7 anjos lá, derramando as suas taças da ira de Deus. Suas taças, seus vinhos, o vinho de Deus, a ira de Deus. Aqueles que beberam o vinho babilônico, que se embriagaram, que se embebedaram. Aí Deus derrama o seu outro vinho, a ira da sua justiça. O vinho da sua... Não misturado. Olha o que está escrito aqui. Ó, botei em vermelho. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Já como beberam o vinho babilônico, então Deus agora vai dar outro vinho. Vocês rejeitaram o vinho santo, a doutrina santa. Vocês aceitaram o vinho da Babilônia, que traz loucura. Por isso vocês estão loucos. Então agora eu vou dar outro vinho para vocês. Deus agora vai dar outro vinho. O vinho da ira não misturado, porque o da Babilônia é misturado. Gente, vocês viram aqui que a gente viu? Qual era a mistura do vinho da Babilônia? Efeito sonolento, efeito narcótico para tirar dor, efeito de estupor, efeito de calmaria, para a pessoa ficar tranquilo, relaxada, né? Efeito anestésico, não sentir dor. Deus disse, não. A minha ira não vai ter nada dessas misturas aí. Não vai ter especiaria anestésico. Não vai ter especiaria que causa sonolência. O meu vinho, os homens, vão ter ranger e gemer. Gemido e ranger de dentes. Os homens vão ranger os dentes de raiva, de dor. Vão querer morrer, como diz a Bíblia. Esse é o vinho que Deus vai derramar. Sem mistura, narcótico. Não vai ter narcótico no vinho de Deus, como o Babilônia está dando. As pessoas estão morrendo sonolentamente. Morrendo pelo pecado, morrendo pela incredulidade, pelas falsas doutrinas. Mas o de Deus não é misturado. Olha o que Deus está dizendo. Não misturado. O da Babilônia é misturado. O meu é puro. A minha ira vai ser pura. Aí não vai ter efeito narcótico, não vai ter anestésico, vai ter dor. Que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Como diz a Bíblia. Vamos continuar lendo aqui. Esse é o vinho da ira de Deus. Agora eu pergunto. Como saber, irmãos? Uma pergunta que eu faço. Como saber qual vinho está sendo servido na mesa do Senhor? Uma pergunta que eu faço. Entre as mesas que estão sendo servidas. Como é que tu distingue? Nós já estamos indo para o final. O vinho de Deus e o vinho da Babilônia. Os únicos que conseguem distinguir o vinho são os copeiros. O que era um copeiro na Bíblia? Aqueles que conhecem de bebida. Precisa de um copeiro esses dias. Não precisa só de um padeiro que conheça de pão, de alimento. Precisa de um copeiro que conheça de vinho, que conheça da doutrina. Não é que conheça da letra do pão de Deus, mas que conheça da doutrina, da revelação, do estímulo. Precisa de uns copeiros. Cadê a unção de Neemias, que tomava o vinho do rei, que bebia e dava para o rei, porque ele conhecia. Neemias era o copeiro. O copeiro é aquele encarregado das bebidas do rei, que conhece o gosto do vinho do rei, que sabe o que o rei bebe, o que o rei não bebe, que sabe se tem veneno no meio, ele experimenta, isso aqui tem veneno, que sabe degustar, sabe sentir o aroma, sabe sentir o gosto. Esse é o copeiro, uma pessoa especializada em vinho, em bebidas, principalmente vinho, que sabe dizer, isso aqui o rei não gosta, isso aqui está adulterado. É essa unção que tem que ter dentro das igrejas hoje, que as doutrinas que são dadas, que ele possa experimentar e dizer, isso aí tem cheiro de coisa errada, tem cheiro de veneno. Tem algumas especiarias aí para realçar o sabor ou para inibir o sabor. Não vou querer. Joga fora. Cadê os Neemias de hoje? Que sabe o que pode ser trazido para dentro ou não. Se tu vê lá em Neemias, no mesmo versículo 7 agora, capítulo 7, diz que trazia todos os tipos de vinho para ele. Porque ele era o copeiro, ele conhecia o que podia ser trazido para Jerusalém ou não. Não passava por ele nenhum vinho errado.
Eu não sei qual é o capítulo, se é versículo, eu devia ter anotado aqui, Neemias 9, eu acho, vê se eu consigo achar aqui, que falava, quando trazia os dízimos, os alimentos, e a parte do governador, ele era o governador, ele nem pegou. Ele abriu mão, fez que nem o apóstolo Paulo, disse, eu nem peguei a parte do governador, que naquele tempo, depois que eles saíram da Babilônia, tu sabe, irmão, não tinha juiz, não tinha rei, era um governador, que era a mesma coisa que o rei ou o juiz, no tempo de juízes, né, como a gente já passou isso aqui. E ele disse, eu nem peguei a minha porção que me cabe. Tão pobre que era o povo, ele deixou. Disse, não vou pegar. Diferente dos pastores de hoje, né? Talvez o povo pobre, os pastores pegam tudo ainda, não se importam. Sabe por quê? Por causa desse vinho que estão bebendo, egoístas. É isso que causa esse vinho babilônico. Não faz pensar nos outros. E daí lá mostra lá que ele recebia, iam trazer todos os tipos de vinho para ele. Porque ele conhecia, ele era o copeiro. Ele conhecia o vinho do rei. Eu pergunto, cadê os Neemias dentro da igreja? Quais são os copeiros de Deus dentro da igreja, com esse dom, para dizer, peraí, experimentar essas doutrinas que são despejadas, sentir o aroma, sentir o gosto na boca, botar na boca e dizer, eu não vou engolir isso aqui. Jogar fora e dizer, isso aqui não é para ser trazido. Isso aqui não é vinho do rei. O rei não gosta desse vinho, nós não vamos beber esse vinho. Esse vinho não vai ser despejado dentro desses vasos aqui. Cadê? Precisa do copeiro hoje. Senão, a Bíblia disse, enlouqueceram as nações, beberam do seu vinho. E por beber esse vinho, querer gostar dessas doutrinas, também o tal beberá do vinho da ira de Deus não misturado, sem narcótico, sem anestésico, sem sonolência, sem alucinação, para desvirtuar a mente. Vão estar bem lúcido na hora da dor, na hora da ira de Deus. Por quê? Porque aceitaram o vinho da ira da prostituição de Babilônia. Gostaram desse vinho. Se embriagaram, até não poder mais, cambalearam. Então, irmãos, eu deixo isso aqui, meu recado. Precisamos da unção de Neemias. Precisamos dos copeiros de Deus para saber se as doutrinas são certas ou não. Senão, elas vão entrar dentro da igreja e as pessoas vão aceitar. Eu termino aqui falando isso como a gente viu. O que causa loucura? O vinho de Babilônia. E como a gente viu da outra vez, o que causa lucidez, o que causa uma mente sã? A santa doutrina. Persevera na santa doutrina. Como disse Paulo, porque assim te salvará tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Amém, irmãos? Precisa de um copeiro que conhece o vinho do rei. Nós precisamos dessa unção do copeiro. Senão, estaremos bebendo veneno. Bom, irmãos, deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Era isso que eu tinha para vocês, né? Tenho isso em mente. Tenho isso em mente. Fiquem com isso no coração, meditem sobre isso. Deu para aprender um pouco sobre vinho, né? Por isso que eu botei o vinho da morte, é o vinho que Babilônia está dando, esse veneno misturado com tudo. Mas as pessoas não estão percebendo esse amargor. Ela bota especiarias para inibir, para fazer com que as pessoas gostem, sintam esse gostinho suave. Mas no final de tudo isso é morte. Como a gente viu com Jesus, aqui estava em iminência da morte, ela dava, é o que ela está dando, ó, vocês. Morte espiritual. Então, vão morrer. Entenderam? Então, irmãos, vamos fazer a oração final, vamos despedir. Sei que já passou um pouco do ponto, eu tento me disciplinar, mas eu não consigo. É muito assunto, isso que eu falo um pouco rápido, estou tentando, mas não dá. Tá bom? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus maravilhoso, te dou graças por tudo, Pai, pela Tua palavra. Tentei, do melhor do meu entendimento, Pai, falar dessa palavra. Que essa mensagem possa cair no coração do eleito, Pai. Nos ajuda, Senhor, abra os nossos olhos. Nos dê a unção de Neemias, Pai. Nos dê essa sabedoria, Pai. Essa unção do copeiro, Senhor, para saber o vinho que Tu bebe, meu Pai. Para saber o vinho que o rei bebe. Nos ajuda, Senhor, a sentir o odor. Sentir, Senhor, o aroma. O gosto, Pai, o sabor desse Teu vinho, Pai. Se nós possamos beber, porque o vinho que Tu bebe, nós podemos beber. O vinho que Tu não bebe, nós não queremos beber, Senhor. Nos ajuda, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Não deixe nós enlouquecer, Pai. Nos ajuda a perseverar na sã doutrina, Pai. Nessa santa doutrina que hoje as pessoas não quereriam mais, Pai. E exatamente por rejeitar a santa doutrina e aceitar a doutrina babilônica, Pai, misturada, que as pessoas estão ficando loucas, Senhor. Estão entrando em psicose, Pai. Estão entrando em paranoia, Pai. Estão tendo alucinações. Estão tendo
delírios, Pai. Mas nos ajuda nessa era tão difícil a nos manter com a mente equilibrada. Eu te peço, Pai, guarda cada um dos meus irmãos. Livra eles do mal. Dá uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus Cristo amado. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos. Um bom final de semana. Deus abençoe. Amém. Que um fato muito estranho aconteceu. Por se achar um grande soberano, Rei Belsazar de Deus se esqueceu. Deu de beber em vasos tão sagrados, e sua alma ele embriagou. Mas lá do céu logo veio o recado, a mão de Deus ao rei sentenciou. Pois a resposta do Senhor não falha, pois nunca tarda o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso e Senhor do céu. Pesado foste na fiel balança, e achado em falta foi teu coração. Teu reino então será de ti tomado e dado ao povo de outra nação. A morte hoje jaz à tua porta e a angústia bate ao coração. É o recado de um Deus eterno ao rei que ouviu sua voz e disse não. Pois a resposta do Senhor não falha, pois nunca tarda o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso e Senhor do céu. Amigo, qual tem sido tua vida? Por onde tens andado a caminhar? Deus hoje pode te dar a saída, mas em seu nome tens que confiar. A mão de Deus te escreve um recado bem na parede do teu coração. Com sangue do Calvário derramado, tu podes hoje ter a salvação. Pois a resposta do Senhor não falha, pois nunca tarda o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso e Senhor do céu. Pois a resposta do Senhor não falha, pois nunca tarda o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso e Senhor do céu. Ele é o guarda fiel do seu povo, Rei poderoso